perguntou aqui do Cauã Prats, Samuca, a gente ficou até de falar um pouquinho mais sobre isso. Se o Cruzeiro hoje estipula algum valor certeiro para negociar o Cauã Prats, igual estipulou ali pelo Caio Jorge naqueles 50 milhões de euros. Tem alguma coisa? Ô, Caramojo, não sei se estipula, e proposta desse valor aí não vai chegar. Isso é fato, né? O Santos vendeu um jogador agora, um lateral esquerdo, né? O Souza, que é um bom jogador e tem mais minutagem do que o Cauã, tá mais pronto do que o Cauã, né? O Cauã tem mais potencial, na minha opinião, sim. Véio. Então, acho que tem 2 pontos aí que a gente precisa tratar aqui porque é muito fácil a gente chegar aqui e não pode vender por menos de 30, por menos de 40. O Cauã hoje é o reserva do Kaique, né? O Kaique é o titular da posição e com muitos méritos, e vai ser o titular ao longo da temporada. Então, o Cauã muito provavelmente vai continuar sendo um reserva ali e jogando determinados jogos, né? O que é importante também. Mas, para ele ter uma proposta de 20 milhões de euros, com o que ele tem hoje, não vai chegar. E aí é que eu acho que vai pintar o dilema para o Cruzeiro, porque ele vai, muito provavelmente, ter a temporada sendo um reserva do Kaique. Ele vai se valorizar mais? Então, é o primeiro ponto. Agora, uma coisa é fato, o Borussia precisa melhorar as condições, eles não desistiram do negócio. Eu conversei com algumas pessoas aí envolvidas em todas essas tratativas, né? Já foram algumas, porque teve proposta oficial sim e recusada, mas a partir do momento você não fica, então a gente sobe aqui, manda outra proposta oficial, agora está naquela conversa de isso, não, isso não, e aquilo, então para o Cruzeiro negociar o Cauã nessa janela agora, e ele iria só quando completasse 18 anos, né? O Borussia tem que melhorar bem e deixar um percentual bom para o Cruzeiro. Aí eu já não sei se eles têm interesse nisso, né? Não é uma coisa avançada, vi muitos perfis, inclusive, da Alemanha tratando como uma situação avançada. Isso, pelo que eu apurei, não procede, mas não sei o que vai dar isso aí. E até quanto o Cruzeiro vai esticar a corda. Claro que tem o lado também, né? O staff do atleta, o atleta. Eu, no lugar do Cauã também, eu acho que uma proposta do Borussia mexeria comigo, porque é um clube que tá sempre ali em Champions, né? Vitrine para outras transferências. Mas vamos ver. De qualquer jeito, ele não vai sair. E eu acho que mais importante agora, claro, né? Se chegasse uma proposta de 20 milhões de euros, a gente não pode normalizar aqui e falar. Gente, se chegar uma proposta para o Cauã, não estou dizendo que o Cruzeiro vai vender o que tem que vender, mas se chegar uma proposta de 15 milhões de euros, qual a última vez que a gente recebeu uma proposta assim? Giovani para o Barcelona? O Lucas foi 15, né? O Lucas, o Everton Ribeiro, o Goulart, foi mais ou menos nessa faixa, 15 de euros. Não, o Everton acho que foi uma venda bem mais ou menos do Cruzeiro, viu, Caramujo? O Goulart, eu acho que foi nessa faixa. O Everton, acho que o empresário deu um trabalho danado na época. Eu me lembro que eu estava na Alterosa, eu acho que não chegou a 10, né? Ou foi na casa de 10. Depois tem que olhar isso. Mas então, 15 milhões de euros, né? A gente tá parecendo que a gente tá... é grana pra caramba, né? Mas o fundamental que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer é manter pelo menos uns 30%. Porque eu acredito muito que o Cauã indo para lá, quando for uma negociação entre clubes da Europa, vai ser nível, entre clubes maiores lá da Europa, né? Vai ser nível Thiago aí, centroavante. E não pode também... O que o pessoal fez naquela época, velho, do Thiago? Vendeu o Thiago e já estipulou o percentual para o mesmo clube, velho. Não, você tem que colocar um percentual lá e eu sei que vai decidir. Não, eu quero vender e não quero vender, velho.
O Cruzeiro tem 100% dele, Samuca, você sabe? É um outro ponto bom, hein, Caramujo? Sempre apuração, né? Porque o valor de mercado do atleta tem essas coisas, né? Geralmente quando atletas assim assinam o primeiro contrato profissional, né? Geralmente tem um acordo ali de o atleta ficar com um percentual, o que é normal, né? Mas numa negociação dessa também você consegue, se o atleta quiser mesmo ir, beleza, então me dá mais um percentual seu aí, abre mão do seu percentual O aí. Souza fez isso, né? Com o Santos. Sim, ele abriu mão de um... Mais de 10%, acho que foi uns 12,5% de direitos econômicos. Muita coisa. Tava doido pra picar a mula também, né? Jogando Super Tottenham nessa muca, quem não quer? E o pior que lá no Santos o Vojvoda ainda tinha uma dúvida entre ele e o Escobar, né? E a diferença é grande entre os dois. Pô, pelo amor de Deus. Então é mais um motivo para ele ter picado o pé. Mas é isso, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer jogo duro, mas dentro de uma responsabilidade, né? Considerando esse contexto do Cauã Pratti, que é um cara reserva, né? Tudo bem que tem todo o perfil europeu, tem a versatilidade, tem a qualidade, mas é um reserva da posição. Mas eu tenho confiança que o Cruzeiro parece até estar se encaminhando aí dentro de um valor razoável, né? O Samuca falou de 20 milhões de euros, talvez se batesse esse valor com bônus, seria interessante também, né? Sei lá, 15 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. É um caminho legal também. Desde que não seja bônus, né? Por título. Manter, claro. Verdade. Bônus por número de jogos. Porque o Borussia convocação, né? Pode colocar convocação. Sim. Bônus por título é prejuízo num campeonato. Colocar um bônus lá. Se não perder de 3-0 para o Bayern de Munique, ganha o bônus também. Esse bônus não é bom não, Samuca. Eles perdem demais, inclusive. Vamos colocar número de jogos, convocação, aí é um bônus interessante, mas aguardemos então, né? Agora é a hora que as partes conversam e é o Borussia que tem que convencer o Cruzeiro, né, gente? É o Borussia que tem que convencer com uma boa proposta que seja interessante para o nosso clube. Mas menino é bom, viu? Menino é bom, tem potencial demais. O Paulo Eduardo falou que acha que ele sai por uns 15 milhões e porcentagem de mais-valia, que é aquele percentual considerando uma valorização do atleta, né? Não dá para desconsiderar, viu, Paulo? É possível mesmo. O Fábio Rodrigues falou que o John tem apenas 23 anos, vai render muito no futebol, você podia comprá-lo. Destruiu o Corinthians ontem, né? Mas o John é caro, viu, gente? Não é barato, não. O Cruzeiro já fez a sua grande compra, né? Pelo menos desse início de janela, não deve fazer outra por agora, não.